empresas estão em estágios muito diferentes. Então, você tem gente que ainda não juntou on com off. Né? Você tem gente que já está tão no on que não tem nem branding, é só performance. Então, assim, tá tão diferente que a gente está um pouco, o marketing está meio sem o parâmetro, sem a referência, talvez, de como que é fazer marketing. Eu acho que tá. E aí você tem, em certas situações, um time de marketing, que seria o time de branding, de comunicação, isolado. Não, a gente não olha lá porque ela é muito rápido, né? É aquele ritmo, tal, um monte de coisa, a gente fala qual é o brand book e as pessoas se viram. Mas aí, assim, o brand book para um asset que você tem que trocar lá, porque senão não tem clique, assim, as coisas acabam se distanciando muito. Então, acho que a gente traria aqui um ponto da importância desse marketing, o marketing voltar, né, a sentar numa cadeira mais ampla, abraçar tudo isso para conseguir ter uma visão estratégica, senão acho que a gente vai bater nessas discussões ao longo do caminho. Eu concordo muito, Patrícia, com o que você falou, mas eu tenho uma opinião. Acho que isso, beleza, você pode até ter alguma estrutura em algum silo, mas eu acho que talvez a gente está falando sobre um modelo de trabalho entre as áreas, né? Tipo, você conseguir construir isso e costurar isso, e eu acho que isso tudo se resolve quando áreas diferentes têm objetivos em comum. Então, eu acho que o que eu vejo, o que eu ouço, é que, às vezes, você, dentro da mesma corporação, você tem várias áreas remando para lados diferentes. Então, peraí, vamos organizar aqui. Então, o que a gente tem em comum? Quais são os objetivos em comum? Então, acho que também tem um papel da liderança de fazer, de dar essa estruturada nesse racional, nessa estratégia, e eu acho que direcionar melhor, acho que fazer com que as áreas elas trabalhem com objetivos em comum. Então, é isso que a gente tenta estruturar dentro do Magalu. Então, é muito comum áreas, a gente tem um modelo de gestão específico, que são os painéis, enfim, é um modelo que para a gente é bem sucedido, que aí também tem isso, né? É o melhor modelo para a gente. A gente se adaptou muito bem a isso. Então, várias áreas diferentes compartilham os mesmos OKRs, então está todo mundo ali sendo direcionado para a mesma direção, então você não tem ninguém dando conta. Acho que isso ajuda a reduzir. É óbvio, não é perfeito, não é perfeito, tem suas falhas, mas eu acho que isso ajuda bastante aí nesse ponto que você colocou, exatamente. É isso. Boa. Vamos passar para o próximo ponto. Vamos para o bloco 2. Eu vi que o Marcelo Vinha trouxe uma referência ao texto dele. Gente, Marcelo é Senior Manager de Global Insights da Lego e ele fez um texto bem legal sobre, que ele chama de Brand Renaissance. Então, ele fala assim, a gente cresceu profissionalmente, mais ou menos na mesma época, em que marca, coitada, né? Assim, beijo, você senta lá e faz um desenho para tia, enquanto a gente aqui está falando de negócios. E até o valor das marcas, né, caiu, e isso está voltando a crescer agora. Tem uma pesquisa do LinkedIn desse ano que fala que branding continua a ser prioridade para 67% dos líderes de marketing de empresa B2B. Então, e aí tem uma pesquisa da Gartner de CMOs prioridades de CMOs esse ano, 2022. E aí o que mais cresceu, que foi de 10% para 18%, foi Customer Acquisition, Retention and Engagement, então tudo que envolve, né, trazer e reter e se relacionar com os clientes, e Brand Building, Awareness e Rebranding, que foi de 13% para 14%, todo o resto caiu. Esses dois sugaram o budget das outras coisas do marketing. Joana, agora vamos começar por você. Você foi jurada de Cannes, então assim, você está por dentro, você tem um radar muito bom do que está rolando fora do Brasil. Para onde você vê que estão sendo canalizadas energias, prioridades 2022, 2023? Olha, primeiro eu queria pedir desculpa para quem se sentiu ofendido, mas não é no metaverso. Não é. E eu acho que uma das coisas que vocês estavam falando aqui, né? O marketing, a gente está todo mundo junto. O que eu tenho visto, e aí você falou da Lego também, então acho que isso tudo se junta, em conexões humanas.
é isso, é sobre. O que eu mais tenho visto, não só... Eu fui jurada no Festival de Cannes, fui jurada no LIA também, que é o festival de London International, mas acontece em Las Vegas. Mas o que eu mais tenho visto e o que mais tem se sobressaído nos trabalhos publicitários são quando os trabalhos mostram alguma conexão humana. Que mostram a força que a gente tem quando a gente está junto, que fazem a gente rir junto. Acho uma das coisas que a gente tinha falado no júri do LIA era principalmente como, às vezes, a gente está cansado, né? Está todo mundo cansado. Eu estou com a minha máscara aqui no bolso, assim, tipo, nossa, lá vamos nós para mais uma Covid, sabe? Então, a gente está muito cansado de lidar com as incertezas, lidar com a tristeza, lidar com esses sentimentos que, em muitos momentos, para a gente foram ruins até, né? Todos os sentimentos são válidos, mas eu acho que a gente se sente triste. E uma das coisas que eu tenho visto é a gente voltar a ser alegre, sabe? Voltar a ser feliz ou nos permitir ter momentos em que a gente possa rir solto. Então, uma das coisas que eu tenho observado, e acho que as coisas estão sendo mais bem recebidas nos júris, né? Numa tentativa, tem muita coisa que tem ganhado porque é um serviço para a comunidade. Então, na categoria que eu fui jurada em Cannes, o que ganhou, e coincidentemente foi o que ganhou também no LIA, foi nas eleições do Líbano, em que o governo falou que não tinha cédulas, e aí o jornal deu a bobina inteira do dia do jornal, falou: você não tem cédula, não tem papel para imprimir, então pode deixar que a gente imprime. E a outra foi como no México, uma marca não consegue, as mulheres não têm acesso a crédito, e aí como é que as bodegas, as vendinhas, assim, como que eles fizeram o DEIRA ali e conseguiram dar acesso para as mulheres a crédito através do caderninho de fiado que elas tinham. Então, se elas eram boas pagadoras, então o banco dava acesso a crédito para elas. Então, são os serviços que são essenciais para aquela comunidade, mas a gente ficou muito assim, puta, mas a gente queria rir mais um pouco, sabe, assim? Queria achar umas coisas mais engraçadas, assim. Legal ver... Desculpa. Não, então é isso, assim. Uma das coisas que eu vi é uma conexão humana e como é que a gente pode rir, se divertir mais, ser mais feliz. E é legal ver a evolução do propósito, né? Então, o propósito começou do tipo, eu vou melhorar a sua autoestima. E muito pautar a mensagem, deixa eu levar isso para emocionar, para comover, para engajar as pessoas numa ideia. E parece que os consumidores estão falando assim, tá, mas você fez o quê pela gente? Né? Assim, no fim do dia, o que ficou? Sim, sim. A gente pede isso, né, como consumidor. Assim, o que a sua marca está fazendo por mim? O que a sua marca... Mas também tem essa... Tá tentada, né? Pelo menos no que eu mais tenho visto produto. que eu tenho visto de júri, né? Uhum. Do tipo, tá, a marca tá fazendo muita coisa, a gente até deu uma pressionada no júri, assim, por que a gente não faz isso que é mais divertido, sabe? Uhum. Então tem esse papel das marcas e a gente pede muito, a gente fala boicota, eu não compro marca que faça isso, que faça aquilo, né? Isso é muito importante, né? Agora, tem também a alegria, né? E ser feliz, e ser mais uma marca que traga... Que a gente consiga, talvez, passar pela Covid, sabe? Assim, passar por esse momento de tristeza, ou que, mesmo que por 30 segundos, faça com que a gente passe por esse momento de tristeza, assim, né? Eu acho que é uma coisa que eu tenho visto bastante. Legal. Patrícia, você, o que você tem visto? O que tem mudado na relação das marcas com consumidores recentemente? Acho que, se a gente pensar, a primeira coisa, que acho que é mais óbvia, mas as marcas lá em cima falando com as pessoas, né, até essa relação ficar de igual para igual, agora praticamente se inverter, né? E acho que quando a gente fala de trabalho, né, de influ, toda essa creator economy, quando a gente entende qual é a importância que as marcas dão para serem faladas pelas pessoas, para as pessoas interagirem com elas, acho que essa é a grande diferença que tem, né? Cada um de nós realmente, seja para boicotar, seja para falar bem da marca, seja para comprar, tendo uma força e tendo um papel mais crítico nesse processo, né? E daí a importância de, então, qual é a confiança que precisa ser estabelecida, nessa confiança ser comigo como cliente como eu sou, então, autenticidade, toda essa conversa de propósito, eu acho que esse contexto inteiro aí, eu acho que é a grande diferença que a gente tem. E quando a gente pensa na relação com a marca, com as marcas,
parece pouca coisa, mas ela entender a dependência dela desse cliente, eu acho que muda totalmente o jogo. E se a gente olhar a forma como esse cliente hoje, e aí outra questão também que é meio antiga, mas é a fragmentação, né? Assim, antes você sabia onde encontrar essas pessoas, você sabia onde elas estavam e o que elas faziam. Não existe mais isso. E o marketing controlava, né? Então você tinha uma área de marketing que controlava a embalagem, o lugar que estava no PDV, a campanha da televisão. Aí agora você tem um time em social, um time fazendo landing page como adoidado. Assim, então a gente fragmentou também, né? A gente... Fora o volume de feedback, né, que a gente tem em real time aí. Excesso. Porque tem esse ponto. Fora que é uma via total de mão dupla. Muitos anos atrás, você colocava lá sua mensagem, né? Então, é meio óbvio, né? Mas, assim, é muita informação, multiplataforma. Então, você consegue testar criativo o tempo inteiro, né? Em menos de meia hora de veiculação, você já consegue entender mais ou menos e entender um pouco como a sua audiência está recebendo aquela mensagem. Mas é só esse ponto. Acho que é isso. É muita... Assim, mudou muito. Mudou porque mudou a sociedade, vai mudar mais, está super rápido. E acho que essa... E tem marcas, ou tem formas de trabalho, talvez a gente passe aqui por gestão, por liderança, por tudo isso, né, que entendem melhor isso, que já absorveram isso, mas por incrível que pareça, algumas não. Né? Algumas culturas menos... com a menor capacidade de absorver essas transições. Eu acho que isso impacta muito. Então, a gente está falando de excesso de informação. Quer entrar? Tá bom. A gente está falando de excesso de informações, mas quando a gente tem esse excesso de informações e as pessoas não se sentem fortes ou não entendem que é o job dela se posicionar ali, eu acho que o exemplo que a Joana deu é perfeito. Né? Tem muita informação. Se a estratégia não está certa, como é que eu defino? Como é que eu decido? Né? Se eu não tenho uma cultura que permeia e que dá esse espaço para isso acontecer, com muito dado a chance de dar problema é maior ainda, né? Eu tenho uma pergunta para te fazer. Com tanta informação, assim, né? A gente está cheio de informação, o B também, a gente sabe disso, né? A gente, todo tempo, a gente vai testando criativo, e aí e vê se funcionou e não funcionou, e faz de novo, e nanana. Eu tenho a impressão, e eu queria saber o que você acha, assim, eu tenho a impressão que a marca pode se perder muito nisso, assim. Porque se você fala, agora esse é o caminho que está todo mundo indo, então eu vou também. Aí, daqui 10 minutos, eu vou nesse caminho também. A marca fica completamente perdida, os consumidores não sabem quem que é a marca, como é que a gente faz? Super, acho que esse é um risco real quando a gente fala da cultura de testes. Acho que é o outro lado disso. Eu acho que marca é sério. Eu acho que marca tem estratégia, acho que tem caminho, porque precisa ter visão, né? Você não pode pivotar a cada 3 meses se você não tem visão. Né? Você desenha para onde você vai e aí você melhora nesse caminho, né? É um mapa, tô mais para cá, tô mais para lá, mas você tem uma ideia de para onde você vai. Eu acho que sim, os testes podem levar a gente para onde não devia. Isso é uma discussão de pesquisa mesmo. A gente vê para aqueles projetos lá, teste de produto, né? Já sempre né? Por que você tem o controle? Por que você não vai só em testes comparativos A/B que a gente faz? Pô, porque você pode piorar, né? De qualquer forma, e você não tem esse controle. Então, acho que esse, super concordo. É um mega risco, a gente tem que tomar cuidado. Nesse ponto, acho que assim, isso é teste, isso é testável, isso não é. Né? Acho que essa é uma hipótese de eficiência de campanha, essa é uma hipótese que questiona a tua marca, amigo. Então, é uma outra discussão que precisa acontecer para isso andar, né? Só queria complementar que na Salva a gente tentou resolver isso, não é perfeito, mas a gente fez um checklist de do's and don'ts, assim, principalmente para performance growth, ter uma liberdade para testar. Então, tá bom, esses são os X atributos de marca. Isso don'ts que a gente tinha. A gente nunca apresenta em topo de funil a marca com mega desconto, assim, desconto é um negócio que a gente põe mais para o final do funil, porque a gente não queria ser essa marca emocionada. Então, tinham don'ts, assim, que era meio que performance, não faça isso, pelo amor de Deus, mas tinham também premissas de marca e funcionou, assim, meio que do's and don'ts, deu um pouco mais de liberdade para o time, porque também uma solução todo mundo aprova tudo que vai fazer, aí fica tudo lento, assim, então foi um meio do caminho que funcionou e revisitava, né, esse checklist, porque ele muda, né, no final ele é vivo. É porque às vezes você tem a marca ali estabelecida de novo, né, naquele brand book, impresso, não sei onde, e aí não fliparam a marca para diferentes canais ou para diferentes momentos, né? Eu acho que aí se perde um pouco também, porque aí, então tá, não tem, eu faço o que eu quero. E a pessoa de brand fala, pô, mas não deu para deduzir dali para onde tinha aqui. Eu acho que fica uma área cinzenta aí nessa conversa.
Mas acho que é engraçado isso na minha época ainda de Americanas, quando a gente mudou o posicionamento da marca, fez um rebranding em 2011, a gente tinha muito isso, definimos, aí, principalmente do ponto de vista visual, o que podia e não podia, e eu lembro que primeiro, nesse momento, a gente fechou para depois poder abrir aos poucos, né? Para você ter as variações, né? E aí você, um time mais, isso mais bem descido e todo mundo mais familiarizado com aquilo, aí você começa a permitir mais. Então, acho que isso é um ponto importante que depois, às vezes, é importante você dar uma fechada, você está passando por um reposicionamento, alguma coisa, você dá uma fechada para depois abrir, mas isso tem muito tempo. E o que eu ia falar, acho que em relação até o que a Jo falou, e Patrícia também, esse ponto, né, do se perder, né? Por isso que eu acho que, e aí eu vou falar uma outra obviedade, acho que você tem que ter muito claro qual que é o propósito da sua marca, quais são os seus objetivos, porque aí você vai entender se faz sentido ou não faz. Esse ano, a Lu, influenciadora virtual do Magalu, ela furou uma bolha. Acho que com a questão do metaverso, a projeção que isso deu mundialmente, e até, enfim, a Lu ganhou muita evidência porque a Lu ela é a influenciadora virtual mais seguida no mundo, né? Inclusive rendeu o Leão de Ouro de Cannes, né? Acho que primeiro do Magalu. Mas a Lu, gente, ela é um personagem que ela surgiu há 20 anos atrás. E ela surgiu com o objetivo, ela chamava Tia Luísa, para humanizar o e-commerce. Quando foi lançado o e-commerce do Magalu, lá em 1999, o Magalu ele sempre teve ali no DNA e no diferencial, que a gente chama lá dentro de atendimento 10 estrelas. Então, de você ser bem atendido na loja. Então, tem essa cultura muito forte, isso é cultural da empresa. E a Lu, ela surgiu para ela tentar trazer, a gente fala do calor humano, né? De tentar trazer esse calor humano para a plataforma. Enfim, ela foi evoluindo conforme as plataformas foram evoluindo e conforme as nossas necessidades foram evoluindo. Depois, ela virou uma assistente para explicar. Ela falava sobre, principalmente eletroeletrônicos, ela falava sobre produtos, então era como se fosse uma assistente virtual. Então, a jornada dela de influenciadora virtual, aconteceu isso de uma maneira muito orgânica e muito natural. Então, a gente lá atrás não pensou, não, vamos fazer uma influenciadora virtual, a Lu está por causa do metaverso. Não, mas a gente vê que tem muitas marcas que entram nesse hype e que fazem influenciador porque acha que... Mas para você construir influência, você não constrói da noite para o dia. Não é só porque você tem uma influenciadora digital, virtual, que você vai construir influência. E isso pro Magalu, porque eu falei, acho que é muito importante você se atentar ali e ficar firme ao seu propósito. Por mais que às vezes vão surgir ideias engraçadas, vão surgir ideias brilhantes, mas, cara, tem a ver com a sua marca? E tudo bem. Já diria Chorão, né? Cada escolha uma renúncia. Então, assim, e tá tudo bem. Então, acho que isso é mais importante você pensar a longo prazo e você manter a consistência. Porque se a gente tivesse desvirtuado ou feito outras coisas, sei lá, com a Lu no passado, talvez a gente não teria construído um personagem. Hoje já é icônico, né? É emblemático da cultura pop brasileira. Então, isso a gente faz isso de certa forma para tudo o que a gente faz no Magalu. Eu só lembrei de uma coisa aqui, Cannes, enfim, só lembrei que esse ano o Cannes vai ter, esse ano não, ano que vem, eles vão ter videogame, então talvez seja também uma tendência para o futuro, assim, e muito falando sobre como que a gente que pauta a publicidade, né? Então, tantas coisas que a gente fez de game nesses últimos anos que não tinha categoria, então agora tem game. Deixa eu passar para o Bernardo. Onde que está canalizada a sua energia ano que vem? Nossa, então, esse ano ele foi um ano bastante difícil de uma maneira geral, né? Quando você olha na parte, o combo, inflação, juros altos,
Eu acho que teve uma necessidade de mercado. Vocês veem o resultado aí que Meta divulgou, Google, enfim, muito aquém da expectativa, os layoffs, enfim, aconteceram muitas coisas esse ano, né? Então, foi um ano que, para a gente, foi um ano muito focado em rentabilidade, em reduzir ineficiências, mas eu acho que o que é legal disso... quando a gente fala numa perspectiva do ano que vem, e aí eu falo do Magalu, que a gente tem esse desafio de ser percebido cada vez mais como uma plataforma que vende de tudo, e aí me refiro, né, tipo, principalmente ao app, ao e-commerce, e a gente tem uma necessidade de construir percepção de sortimento, né, e desenvolver novas categorias. E eu acho que o mais legal disso tudo, em todo esse papo aí de otimização, foi que a gente nunca deixou de investir em branding, né? A gente entende que você tem dentro do Magalu, para você construir essas categorias, essa proporção entre topo, meio, fim de funil, ela varia conforme a categoria e conforme as necessidades. Então, muito que eu falei, quando você olha, tipo, hoje para o digital, as coisas elas estão convergindo para uma coisa só, para você ter soluções que a gente consiga trabalhar todas as etapas de funil numa mesma campanha. Vou pegar um exemplo, quem trabalha aí com campanhas de instalação de aplicativo, que a gente também trabalha. Então, dentro de uma campanha de instalação de aplicativo, você consegue trabalhar a marca, porque você tem formatos que permitem isso. Então, por isso que eu falo muito até na forma como a gente opera, como a gente se estrutura internamente, como a gente coloca objetivos, porque aí você tem time de performance, time de brand, time de criação, agências, todo mundo sendo direcionado para um mesmo objetivo. Então, eu não tenho dúvida aí que o seu potencial resultado o que você consegue extrair disso, o retorno é muito maior. Então, respondendo à pergunta, acho que a gente tem um desafio aí de construir essa percepção de plataforma. Acho que tem um desafio de rentabilidade, e nesse desafio de construção de plataforma, como a gente consegue também investir cada vez mais em soluções que abracem todo o funil e não só um fim de funil, que a gente sabe que isso acho que já ficou um pouco para trás. Boa, muito bom. Márcia, você como referência no mercado de tecnologia, mentora de metade das startups de São Paulo, qual que é o seu ponto de vista do marketing no ano que vem? Eu acho que tem um ponto que o Google adiou aí, que do ponto até mais de performance, final de funil, o Google vai acabar com os cookies dele, né? Eu não estou sentindo que o mercado está levando muito a sério isso. Ninguém está pronto, né? Ninguém, todo mundo adiou para assim, 2024. Minha agência vai saber, né? Alguém vai resolver. Alguém está olhando. Eu acho que é uma negação, porque é um pepinão isso aí. Acho que o que a gente viveu em menos impacto com a iOS 14 aqui, vem a onda do Chrome sem mais dado nenhum ali, né? De remarketing, enfim. Então, para remarketing, para a gente poder trabalhar final de funil, vai vir Winter Times aí, a gente não tenho noção do tamanho que vai ser, mas caro e vai ficar mais. Vai ficar mais caro, você não vai entender que, ou seja, para targetear informação diferente, meio que vai falar com todo mundo igual, vai ser complicado. Então, acho que o que tem de solução, né? Tem que estudar esse assunto, acho que não tem solução que serve para todo mundo. Mas tem uma parte de olhar muito para first party data, né? Então, assim, entender, acho que conteúdo vai voltar com força total, não só para SEO, mas como que você volta a ter gente, né, ali, tentando entender momentos de usuário do seu lado, cadastrando. Então, eu acho que a gente vai dar um rollback em estratégias meio que do passado, elas vão voltar com força total nesse guarda-chuva de first party data, eu vejo isso, assim, e aí 2024, o Google foi bonzinho, assim, as 2023 tem o ano que vem para tentar pensar em estratégia nisso. E um outro ponto, eu acho que é o omnichannel também, assim, que ainda tem muita empresa, principalmente quem tem loja, que ainda não conseguiu fazer essa integração, seja por plataforma, e tem que juntar esse bololô aí, sabe? Vendeu online pra caramba e ainda não tá... digitalizou na pandemia, então acho que, enfim, acho que grandes players já se ligaram, né, já fazem isso há muito tempo, mas talvez para os PMEs, quem é um pouco menor ali, tem que olhar bem para isso, e dentro de Omnichannel eu vejo essa oportunidade também de WhatsApp sendo um canal muito poderoso, assim, né? Vai vir o WhatsApp Pay, então isso vai mudar muito as relações, principalmente de negócios menores e locais, assim. Então, mais falando mais de PME, mas é um pouco de tendência que eu vejo aí para o ano que vem.
Deixa eu tentar consolidar. Para quem chegou mais tarde, a gente está fazendo um relatório a muitas mãos. Então, a gente vai fazer um relatório aqui depois, nos próximos dias, dos principais insights. E, ao invés de ser o time do Purple fazendo, tudo que vocês postarem que marcar a gente, qualquer rede social, a gente vai botar nesse relatório. Então, deixa eu tentar consolidar aqui. A gente falou de fundo de funil, assim, essa idealização, idolatração de fundo de funil, ou porque se esgotou ou porque não dá mais tecnicamente. E aí conecta com as marcas, os consumidores valorizando, cara, eu quero ter uma conexão real com essa empresa e ao mesmo tempo eu quero que ela me divirta, eu não quero só essa emoção toda. Com como que as empresas vão se organizar internamente, porque as informações estão em todo lugar, então o funil volta a ser um e o time de marketing volta a ser um. Então, acho que todo mundo, de certa forma, falou dessa unificação do marketing. E é legal, assim, a gente concorda tanto que o nome do Purple é Purple. Para quem não sabe, o Purple chama Purple porque é a mistura do azul com o vermelho... A mistura do azul com o vermelho. Então, não dá para ser só o dado racional, nem só a paixão, a criatividade. O futuro é na mistura. Eu tentei fazer que fosse a Purple, né? Não colou. Será que a gente faz um ao vivo? Podemos fazer. Eu acho que gênero é coisa do passado, ninguém se importa, mas... Eu posso dizer que o gênero feminino ainda é o gênero considerado o pior gênero entre os gêneros. A gente tem a dúvida se deveria ser o Purple ou a Purple, então vamos fazer assim. E aí, Quem acha que a Purple pode levantar a mão? Quem acha que é melhor? Quem acha que é melhor o Purple? De lavar até chapear assim, mas dá nada. Acabou, gente. Um minuto. Foi testado.